Olá, queridos amigos, é com muita alegria que estamos aqui de volta para mostrar mais uma palestra na Casa de Francisco, dessa maneira virtual, porém todos juntos, em coração, reunidos, com carinho, com amor. Hoje a nossa palestra será sobre piedade e a nossa Martinha, Marta Noves, vai apresentar nosso tema. Que ela seja abençoada para nos mostrar mais um caminho a seguir do bem e do amor. Vamos à nossa prece. Então, Senhor Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre amigo, espiritualidade, que tutela a Casa de Francisco, que esteja conosco, nos abençoando, nos trazendo paz, tranquilidade. Obrigado por esse momento, por esses estudos, pela Casa de Francisco, estar sempre atenta aos nossos sofrimentos, às nossas alegrias, à nossa vontade de crescer, melhorar e evoluir. Obrigado, Senhor, fique conosco, que assim seja, graças a Deus. Olá, meus queridos, é sempre uma alegria a gente estar aqui reunido com corações que são tão caros ao nosso. É uma alegria também a gente poder relembrar os ensinamentos de Jesus e também o legado de Allan Kardec. Nós hoje fomos convidados a refletir acerca do tema A Piedade. Esse tema está dentro do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E lá, no item 17, então, a gente vai encontrar a comunicação dada pelo Espírito que assina Miguel ou Michel. E ele vai, então, nos falar acerca desse tema. Antes da gente entrar propriamente naquilo que o benfeitor colocou para nós, trouxe para nós, eu acho interessante que a gente entenda bem o que é piedade. Para isso, a gente recorreu ao dicionário. E lá a gente encontrou a seguinte definição: compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia. Logo, na primeira linha, o benfeitor nessa mensagem nos diz que a piedade é irmã da caridade. E aí a gente começa a se perguntar, por que a piedade seria irmã da caridade? Para isso, a gente vai ao Livro dos Espíritos, na questão 866, em que Kardec pergunta aos benfeitores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, mas vejam bem, Kardec quer saber tal como entendia Jesus. E aí os benfeitores respondem para ele: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vamos entender melhor o que significa essa resposta dos benfeitores para Kardec. Primeiro, eles falam em benevolência. O que é benevolência? Benevolência, nos diz o dicionário, que significa a gente demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas. Então, eu sou bom quando eu sou capaz de demonstrar bondade, boa vontade. Isso faz com que eu revele a minha parte altruísta. O que é ser altruísta, Marta? É amar desinteressadamente. Amar sem querer nada em troca. E também ser benevolente significa ter a capacidade de sermos empáticos, ou seja, de nos colocarmos no lugar do outro.
não ficarmos de fora analisando ou julgando, mas tentarmos nos colocar no lugar daquele que sofre para entendermos melhor o que se passa com aquela criatura. Mas os espíritos também falam para Kardec de indulgência. O que seria indulgência para com as imperfeições alheias? Indulgência significa ter a disposição para perdoar. Por fim, eles falam em perdão das ofensas. Vamos exemplificar para a gente entender perdão? Alguém faz alguma coisa muito grave comigo e fere profundamente os meus sentimentos. Perdoar significa transformar todas as sensações, todos os sentimentos ruins que eu posso vir a sentir por esse alguém que me agrediu num sentimento bom. Normalmente, quando alguém faz alguma coisa com a gente pensa logo em vingança, que é um sentimento extremamente nocivo. Perdoar significa trocar esse sentimento ruim, que é a vontade de se vingar, pela alegria de desejar o bem àquele que nos fez o mal. Que coisa difícil. É muito difícil, meus irmãos. Mas é alguma coisa que a gente precisa perseguir, né? E uma coisa interessante é que quando os espíritos terminam de responder a Kardec essa questão 886, ele faz um comentário acerca daquilo que os espíritos disseram. Ele diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Lei de justiça, peraí, o que é justiça, né? Aí quando a gente vai procurar no dicionário, a gente observa que o conceito de justiça é muito abstrato, porque na verdade ele se refere a um estado ideal, aquele estado que seria o perfeito, o ideal para as interações, para as relações sociais. Seria um equilíbrio entre os interesses, as riquezas e as oportunidades entre todas as pessoas envolvidas num determinado grupo social. Ou seja, justiça significa deveres, né? Os deveres que a gente tem para conosco e para com o outro, e também aquilo a que a gente tem direito. Então, são os nossos direitos e os nossos deveres em equilíbrio. E por que amor e caridade são complemento da lei de justiça? Por que Kardec teria dito isso? Porque amar o próximo é fazer-lhe todo bem. E olhem bem, quando a gente fala em fazer, a gente está falando de ação. A gente está dizendo que a gente não pode ficar paralisado, né? A gente está dizendo que amar o próximo, que para a gente amar é preciso que a gente haja, que a gente faça alguma coisa. Que a gente faça tudo aquilo que nos seja possível pelo outro e também aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. A gente observa, então, através dessa nota de Kardec, que amor e caridade vão muito mais além dessa caridade que a gente costuma fazer. E como bem nos diz o Miguel ou Michel nessa comunicação, ele diz para nós, ele fala para nós dessa caridade que a gente faz para comprar a nossa tranquilidade. Por quê? A gente compra a nossa tranquilidade porque a gente, na verdade, se sente culpado pela indiferença que a gente tem frente às mazelas sociais. Ou seja,
O egoísta, né? Aquele que só pensa em si, e vamos nos lembrar que a esmagadora maioria dos habitantes deste planeta traz, né, essa mazela, é egoísta. Então, na verdade, a gente acaba por se enganar. E o que a gente faz para se enganar? A gente acha que dando dinheiro para matar a fome alheia, ou então quando a gente vai visitar doentes no hospital, ou quando vamos às ruas levar um alimento, né, para aqueles irmãos em situação de rua, nós achamos que dessa forma a gente vai estar diminuindo a culpa que nós sentimos por sermos alheios aos problemas sociais que nos envolvem. Então, a gente acha muito melhor, mais fácil, dar o dinheiro, enviar alguma coisa por alguém. Agora, quantas vezes a gente vai visitar um doente e tá doido de vontade de vir embora? Então a pergunta, a gente foi realmente, era a nossa vontade, o nosso desejo estar ali, ou a gente foi ali para mostrar para A, B ou C o que nós estamos fazendo, né? É lógico que quem tem fome, quem tem frio, precisa do alimento, precisa do cobertor. Isso é uma necessidade básica. E a gente não vai desmerecer isso que a gente faz. É claro que não. A gente só está querendo demonstrar que é preciso muito mais quando a gente está falando de caridade, que por sua vez é irmã da piedade. O padre Júlio Lancelotti, que eu não sei se todos já tiveram a oportunidade, né, de conhecer, ele faz um trabalho com os moradores de rua na cidade de São Paulo. E esse trabalho dele veio à tona quando ele deu uma entrevista para o repórter André Trigueiro nas lives, né, que o André faz diariamente. De tudo que ele disse, o que mais nos chamou a atenção foi uma frase. Ele disse assim: olhe nos olhos deles. Vejam bem, vejam que coisa profunda o padre falou. Coisas nas quais muitas vezes a gente nem pensa. Olha, ou então ele disse, não precisa levar nada não, leva uma garrafinha d'água na bolsa e oferece, olhando dentro do olho. Isso é muito profundo, como eu falei, né? Porque parece que quando a gente não olha dentro dos olhos, ou quando a gente prefere simplesmente atravessar a rua para não nos depararmos com a miséria alheia, a gente está se eximindo desse sentimento de culpa que a gente traz por a gente não conseguir fazer mais, né? Por a gente até certo ponto ser omisso, por a gente não lutar por um mundo onde reine a concórdia, a paz e o amor. E a gente é muito ingênuo, né, quando a gente pensa que o outro não percebe a nossa intenção, que o outro não percebe aquilo que vai dentro do nosso coração. Sabem, há muitos anos atrás, aqueles que já me conhecem sabem, né, que eu fui durante muitos anos comissária de voo, né, aeromoça. E viajava por aí. E certa feita aconteceu uma coisa muito interessante para ilustrar isso que eu acabei de dizer. Quando eu fui pegar meu carro, eu vi, né, que haviam roubado o rádio do meu carro dentro da minha garagem, da garagem do meu prédio. Aquilo me trouxe um pavor incrível, né? Eu vivia com medo. Durante um longo tempo, eu tinha medo de tudo, né? É como se alguma coisa também pudesse me atingir. Logo em seguida, eu fui fazer um voo e fui para a cidade de Nova York. Chegando lá, junto com uma amiga, nós pegamos um metrô para ir numa determinada cidade, num lugar. Eu agora não me lembro bem para onde, porque realmente faz muito tempo. Mas isso me marcou muito, porque vejam só, num determinado momento, um homem vira-se para mim e diz assim: por que
você me olha com tanto pavor? O que eu fiz para você? E aí eu fiquei paralisada, porque eu jamais pensei que através do meu rosto, do meu olhar, eu tivesse passando algum medo, algum pavor, alguma coisa nesse sentido, né? Então eu trouxe essa situação só para mostrar como muitas vezes, sem querer, a gente passa as nossas angústias, a gente passa aquilo que vai dentro de nós naquele momento. Eu fico pensando também em quantas lições o Evangelho nos traz. Nesse mesmo capítulo, no item 4, a gente vai encontrar o tema Os Infortúnios Ocultos. E é interessante que quando a gente lê essa passagem, a gente vê como nós nos preocupamos com as grandes catástrofes que a mídia anuncia. Mas a gente muitas vezes não presta atenção naquilo que ocorre muito pertinho de nós, ao nosso entorno e às vezes dentro da nossa própria casa. Muitas vezes nós estamos passando por catástrofes internas terríveis e quem está ao nosso lado não é capaz de perceber. E sabe por quê? Porque é mais fácil a gente enxergar com os olhos da carne do que com os olhos do coração. Porque para enxergar com os olhos do coração é preciso que a gente esteja aberto e sensível ao sentimento do outro. Mas nós somos muito egoístas ainda para isso, né? E a gente se deixa levar por aquilo que brilha a nossa falta. Os infortúnios ocultos são aqueles que não têm visibilidade nenhuma. E que se a gente não tiver muito atento, a gente não percebe. E aí eu me lembrei de uma história que sempre me deixa muito triste, de uma amiga minha de infância, que eu encontrei certa feita, e quando perguntei sobre os filhos dela, ela me disse que um deles havia se suicidado. Aquilo me deixou chocada, é lógico, né? Afinal, foi uma pessoa com quem eu vivi grande parte da minha vida. E o mais doído é quando ela dizia: Marta, eu não notei nada, eu não vi nada de diferente, eu não percebi nada. Então, olha só a sutileza da coisa, né? Um filho, que é aquilo que a gente mais ama na vida, normalmente, e a gente, de repente, não percebe as dores, as catástrofes internas que se passam dentro daquela criatura. Nessa passagem dos infortúnios ocultos, né, a gente observa uma mulher que era muito rica, né, abastada, né, vivia no glamour da sociedade, era obrigada a isso, né, porque seu marido tinha uma posição de destaque dentro da sociedade, e ela saía, né, era conhecida por aqueles desafortunados, né, porque ela saía com a carruagem lotada de mantimentos, né, e de roupas para levar aqueles que necessitavam. Mas olha o detalhe dessa mulher. Ela saía de sua mansão vestida de forma simples. Sabem para quê? Para não ferir com o seu luxo a miséria alheia. Olha bem, gente. Ela levava consigo a sua filha adolescente, para que ela entendesse o que é caridade. Nunca comprou nada para que a sua filha desse a um irmão necessitado, porque ela incentivava a sua filha a dar alguma coisa de seu. Então, que ela fizesse uma costura, ou que ela
fosse cuidadosa, desse seu carinho. Olha que coisa interessante. As pessoas ajudadas por ela não se sentiam constrangidas, sabem por quê? Porque ela tratava todos como irmãos. Ela, ao entregar alguma coisa, o outro não se sentia humilhado, porque ela não fazia questão de dizer eu estou dando. Ele nem percebia que estava recebendo. Ela também não estava preocupada em mostrar o que ela fazia a ninguém. Às vezes a gente até diz isso, né? Não estou preocupada com o que o outro vai pensar, mas será que a gente não faz questão de deixar lá um rabinho, né? Alguma coisa para que o outro perceba que a gente fez isso ou aquilo? Outra coisa interessante, essa mulher não estava nem um pouco preocupada com a religião daquelas pessoas a quem ela assistia. Não. E também não queria saber se era espírita ou não. Porque ela fazia o bem pelo bem. E aí, Kardec pergunta aos benfeitores, lá na questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? E o que os benfeitores respondem? Que a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, ou seja, se baseia na caridade mais desinteressada. Mas como a gente falou da importância da igualdade, né? Para que nasça um mundo justo, vamos lá na pergunta 806, quando Kardec pergunta se é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais. Os benfeitores dizem que não, que isso é obra do homem. Então essa desigualdade existe porque nós fazemos com que ela exista. Isso não é obra de Deus. E aí Kardec pergunta se um dia essas desigualdades vão terminar. E os espíritos dizem a ele que sim, mas só vão desaparecer quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar entre nós. Aí haverá sim a desigualdade, mas desigualdade de merecimento. O Espírito Miguel termina a sua mensagem com a seguinte frase: a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. E por que a piedade é melancólica? Porque normalmente a gente se apieda, a gente tem misericórdia frente a uma situação triste, miserável. Por isso ela é melancólica. E por que ela é o celeste precursor da caridade? Porque é preciso que ela aconteça para que a gente então haja, para que a gente ponha esse nosso amor em movimento, que é a caridade. Então agora vamos refletir. A piedade é irmã da caridade porque ela impulsiona o ato de amar o meu próximo. Então, quando a gente se sensibiliza com a dor alheia, nós somos levados, impulsionados a ajudar. Mas aí vem a pergunta: de que adianta a gente ter compaixão pelo sofrimento alheio se a gente não faz nada para mudar a situação como um todo? Vejam bem, meus amigos, o nosso objetivo não pode ser apenas suprir a carência material de um irmão de caminhada. O nosso objetivo precisa ser trabalharmos para que essa carência não exista. O nosso trabalho, ele precisa visar o término das desigualdades sociais. A gente vive criticando os grandes empresários, né, dizendo que eles abusam
daqueles que trabalham para eles, a gente reclama o tempo inteiro, xinga os políticos que estão no poder, dizemos que se estivéssemos no lugar desses empresários ou desses políticos, nós agiríamos de forma diferente. E aí vem a pergunta, será? A gente precisa responder algumas questões. Do que eu estou disposto a abrir mão em favor da coletividade? Até que ponto eu quero dividir as minhas conquistas materiais para a formação de uma sociedade mais justa, mais fraterna? Será que eu estou disposta a dividir aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi ao longo dos meus 60 anos? Ou será que eu prefiro guardar o que sei como uma ferramenta de poder? O mundo de regeneração, meus amigos, não vai surgir de repente e os bem-aventurados irão caminhando rumo a ele, né? O mundo regeneração, ele começa com uma mudança de paradigmas, com uma mudança de atitude, de comportamento de cada um de nós. Eu sou otimista. Eu acho que esse mundo será implantado por cada um de nós na medida que nos conscientizarmos que pertencemos todos a uma só família e que ao invés dessa visão limitada e pequena de dividir apenas com aquilo que eu chamo de minha família, meus filhos, meus pais, a gente trabalhar para que as oportunidades sejam iguais para todos, independentemente de sexo, de cor, de raça, de gênero ou de orientação sexual. Eu gostaria agora, para finalizar, de ler para vocês um poema do poeta brasileiro, catarinense, Cruz e Souza. Ele tinha por hábito assinar seus poemas como Dante Negro ou Cisne Negro. O nome desse poema é A Piedade. Diz o poeta: o coração de todo ser humano foi concebido para ter piedade, para olhar e sentir com caridade, para ficar mais doce o eterno desengano, para da vida em cada rude oceano arrojar, através da imensidade, tábuas de salvação, de suavidade, de consolo e de afeto soberano. Sim, porque não ter um coração profundo é os olhos fechar a dor do mundo, ficar inútil nos amargos trilhos. É como se o meu ser compadecido não tivesse um soluço comovido para sentir e para amar meus filhos.